Olá, meus amigos, graça e paz a todos, uma boa noite. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus e nosso texto base de hoje se encontra em primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2 e verso de número 13. Diz assim a palavra, queria que você meditasse comigo: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja rei ou quer seja soberano. Amém? Queridos, o apóstolo colocava aqui a responsabilidade de nós, os cristãos, para com o governo humano, os governantes, né? A coisa que não pode coadumar: é impossível ser um bom cristão e ser um péssimo cidadão. Ou, se você colocar aí, ser um bom cristão e ser um péssimo empregado, ser um bom cristão e ser um péssimo membro de qualquer comunidade que seja, e assim sucessivamente, né? Então nós, os filhos de Deus, a nossa responsabilidade bíblica para com o governo humano, ela é tripla. Primeiro, devemos reconhecer e aceitar os poderes que existem e são instituídos por Deus ou por permissividade de Deus. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por eles instituídas. Também o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 13 e o verso de número 1. Amém? Todas as almas sejam sujeitas a autoridades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. Amém? Então o apóstolo Paulo também aqui orientava aos cristãos a sermos submissos. Essa verdade deve ser aplicada até mesmo aos governantes ateus, independentemente da linha ideológica ou religiosa que ele seja. Nós temos que tomar muito cuidado em relação a isto. Não que nós devemos segui-lo, mas nós temos que respeitar na condição e no posto a qual ele ocupa. Amém? Segundo, devemos pagar os nossos impostos ao governo humano. Em Mateus, no capítulo 17, 24 e 27, Jesus também orientou os cristãos da época a assim fazer. Amém? Então a Bíblia, ela não nos quer que sejamos aí rebeldes com a respeito às autoridades que estão em eminência. Mateus capítulo 17, vejamos lá, verso 24 ao verso de número, deixa eu ver aqui, para não ficar só no que eu estou dizendo. A palavra é breve, tá? Nós estamos falando sobre nossa responsabilidade com os governos humanos, né? Primeiro, devemos reconhecer e aceitar, respeitar, né? Reconhecer e respeitar. Segundo, devemos pagar nossos impostos, né? Isso como nós já vimos aqui, Mateus capítulo de número 17 e o versículo 24 diz assim, vejamos: chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se Pedro e cobravam os didacnas, ou os impostos, e disseram: nosso mestre não paga, o vosso mestre não paga as didracmas, ou impostos. Disse ele: sim. Entretanto, em casa de Jesus, ele interceptou, dizendo: que parece, Simão, de quem cobram os reis da terra tributos, ou censo, dos seus filhos ou dos alheios? Jesus perguntou. E disse Pedro: dos alheios. E disse Jesus logo: estão livres os filhos,
Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira primeiro o peixe para subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás um start ou uma moeda. Toma e dá por mim e por ti. E Jesus mandou o apóstolo Pedro pagar o imposto da época por ele e pelo apóstolo Pedro. Terceiro, devemos orar pelas autoridades. Antes de tudo, o apóstolo escreveu: exorte que use a prática das súplicas e orações, intercessões, ações de graça a favor de todos os homens, em favor dos reis, em todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila, mansa e toda piedade. Isso é 1 Timóteo, 1 Timóteo 2, do 1 ao 3. Paulo nos exorta a orar pelas autoridades. Amém? Então, que você pense nisso aí, na hora de você citar certas palavras, falar aí às vezes dos governos, seja municipal, estadual ou federal, tomar muito cuidado, porque a Bíblia nos ensina que nós temos responsabilidades, devemos reconhecê-las. Segundo, devemos pagar os nossos compromissos. E terceiro, devemos orar pelas autoridades. Deus abençoe sua vida e que você e eu temos aqui base para o que nós falamos, amém? Bases sólidas. 1 Pedro capítulo 2, 13, Romanos 13, 1, em relação à oração, se encontra em 1 Timóteo capítulo 2, do 1 ao 3, e assim há uma infinidade de recursos que a Bíblia nos ensina, que nós temos responsabilidade diante dos governos humanos. Tá bom? Deus abençoe você e um abraço. Até o próximo vídeo.